Olá, tudo bem com você? O conteúdo de subdomínios ele é opcional, você não necessariamente precisa ter um subdomínio, mas nesse vídeo eu vou mostrar como criar, gerenciar e excluir um subdomínio, caso você precise. Eu vou falar durante o vídeo a importância de ter e quais os usos, que a gente pode ter para um subdomínio. Vou começar então mostrando como fazer a criação e o gerenciamento dos subdomínios aqui na Hostnet. Se a gente acessar a comunidade.hostnet.com.br, a gente tem uma parte que vem antes do domínio principal. O domínio principal é hostnet.com.br. Se você digitar apenas hostnet.com.br, você vai cair no site principal da Hostnet, mas digitando comunidade. A gente cai num site totalmente separado do site principal da Hostnet. E qual é o objetivo disso? Em primeiro lugar, poder trabalhar com uma plataforma diferenciada. Então aqui a gente tem um site institucional com algumas opções aqui para você fazer login, registro, etc. E a gente tem aqui uma outra plataforma separada da Hostnet, utilizada com outro propósito. Então a ideia de um subdomínio é justamente poder fazer essa separação aqui. Se a gente colocasse comunidade juntamente aqui com o site principal, temos lá também a academia, academia.hostnet.com.br. Se a gente colocasse, agrupasse isso tudo num site só, vai ficar uma coisa muito pesada, vai ficar uma experiência ruim para o usuário. Então, a ideia principal de um subdomínio é justamente a gente fazer essa separação, essa segmentação do site e tornar tudo mais organizado, mais limpo e muito mais claro para o visitante. E agora eu vou te mostrar como criar e gerenciar um subdomínio aqui na Hostnet. Para isso, basta acessar o site da Hostnet, hostnet.com.br, vir aqui em Minha Conta, clicar em Entrar, colocar as credenciais de acesso, que você vai ser redirecionado para o painel. Eu já deixei aberto aqui, por uma questão prática, já deixei o meu aberto aqui. A sequência a gente vem aqui em Servidor Cloud, configurações dos sites, e a gente vai ter a lista de sites que a gente tem disponível aqui, que a gente já tem criado. No meu caso, eu tenho direito a criar 5 sites, e todo subdomínio é considerado um site porque, propriamente dito, ele é um site diferente, Ele é realmente um site e não apenas uma extensão do site principal, vamos assim dizer, Ele é como se fosse um site separado mesmo. Dependendo do seu plano, você pode ter mais sites disponíveis aqui e pode ter inclusive já outros domínios aqui. No meu eu só tenho esse domínio que é aprendawp.com. Vou clicar aqui em novo site e vou colocar o subdomínio elementor.aprendawp.com. Você pode colocar o nome que você quiser para o seu subdomínio. A única regrinha é, você vai colocar o nome do subdomínio, ponto, e o restante do seu domínio, que no meu caso é aprendawp.com. Na sequência, a gente vai colocar o nome da pasta. Por uma questão de organização, eu particularmente prefiro utilizar o mesmo nome do subdomínio aqui. Aqui a gente tem configurações avançadas, a opção de escolher configurações avançadas ou não. Se você não tem conhecimento técnico de PHP e das configurações de servidor, recomendo deixar no padrão, que é o não, e clicar em enviar. Eu vou mostrar aqui quais as configurações que a gente tem, só passar a tela aqui. E a gente tem aqui configurações de cache, timeout, upload e muitas outras configurações aqui. Lembrando, se você não tem conhecimento técnico, não mexa nisso aqui, porque se você mexer em alguma configuração sem saber o que está fazendo, isso pode refletir no seu site e você pode ter problemas. E aí o Helpdesk vai ter que encontrar onde é que está o erro, que pode ser nessa configuração que você fez aqui. Então recomendo não mexer a menos que você saiba exatamente o que está fazendo. Eu vou colocar aqui no não e vou clicar em enviar e aguardar a mensagem de confirmação. Site criado com sucesso. Está aqui, elementor.aprendawp.com. Tenho direito a 5 sites e agora eu tenho 2, que é o meu site principal e o meu subdomínio. Eu coloquei elementor.aprendawp.com porque em breve vai ter um curso sobre o Elementor Pro na Academia Hostnet. Dependendo do momento que você está assistindo esse vídeo, esse curso já pode estar disponível, dá uma olhadinha lá, porque vale bastante a pena aprender a usar o Elementor. Agora a gente vai ver como gerenciar um subdomínio. Quando eu quiser gerenciar um subdomínio, no caso,
qualquer site na verdade, mas aqui a gente está falando especificamente de um subdomínio, a gente vai selecionar ele e clicar em editar. Ao editar, a gente pode mudar a pasta de instalação do site e as configurações avançadas aqui. Vou clicar aqui no sim e vou fazer uma alteração aqui, sabendo exatamente o que eu estou fazendo. O WordPress ele é totalmente compatível com a versão 7.4 do PHP, ainda é 100% compatível no momento que eu estou gravando esse vídeo, mas muitos plugins já estão atualizados para a versão 8, então vou colocar aqui a versão 8. Suponha que você teve um problema ao fazer um envio de uma imagem para o site, por exemplo, ou de um arquivo qualquer. Você enviou o arquivo, a imagem, e ele deu um erro falando que não conseguiu fazer o envio. Pode ser que seja por uma questão desta configuração aqui, ó, limite de upload. Aqui está configurado para 2 megas apenas e eu posso alterar esse valor para quanto eu precisar. Por exemplo, posso colocar 16 megas. Então pode ser que você tenha que fazer essa alteração aqui. Mas lembre-se, saiba sempre o que você está fazendo, ok? E aí é só vir aqui, clicar em enviar. Mas no momento eu não vou fazer nenhuma alteração e vou clicar aqui em voltar. Se for necessário, em algum momento você excluir um subdomínio, é só selecionar ele aqui e vir aqui em excluir. Lembre-se, ele sempre vai abrir um pop-up de confirmação. É muito importante que você tenha certeza que você pode excluir, porque as exclusões elas são definitivas, não tem Ctrl Z aqui. Você não vai ter aqui um painel, um botão desfazer. Então foi feito, foi feito. Então tenha certeza que você salvou todos os arquivos que precisa, que o site pode mesmo ser excluído. Se ele puder ser excluído, você clica em OK. Eu não vou excluir, porque eu vou utilizar esse subdomínio para fazer a gravação do curso de Elementor, então eu vou manter ele aqui. Se você for desenvolver um site, seja para você ou seja para um cliente, e for um site grande, com muitos recursos, com muitas segmentações, por exemplo, vai ter uma loja, vai ter uma parte de venda de cursos, vai ter uma parte de notícias. É interessante que seja separado do domínio principal. A melhor forma da gente fazer essa separação é através de subdomínios. Então, criando ali loja.domínio.com.br, cursos.domínio.com.br e assim por diante. Quando a gente cria um subdomínio, a gente tem um espaço reservado totalmente separado do site principal, onde o conteúdo de arquivos vai ser separado do site principal e a forma de acessar também. Além da questão de organização, também ele é muito utilizado em sites com multilínguas. Então, por exemplo, você acessa um site aqui da região do Brasil e você vai ler lá na barrinha do seu navegador pt.odominiodosite.com, por exemplo. Se você acessar ele lá dos Estados Unidos ou usando uma VPN, vai aparecer en.odominiodosite.com, por exemplo. Isso indica que é o mesmo site, só que utilizando línguas diferentes. Ele foi produzido especificamente para uma determinada região, para que seja feita uma tradução de forma mais perfeita do que utilizando ferramentas que traduzem automaticamente. Uma outra questão muito importante do uso de subdomínios é sobre as palavras-chave relacionadas a SEO, que são as ferramentas de buscas na internet, como por exemplo o Google. O subdomínio permite que sejam configuradas palavras-chave diferentes daquilo que se tem no site principal, e assim você não precisa utilizar um número muito grande de palavras-chave ou faltar palavras-chave para você poder utilizar no seu site. Então você utiliza lá no site, por exemplo, loja.dominio.com.br, você vai cadastrar as palavras-chave somente da loja. Lá se você tiver um outro subdomínio, notícias ou blog.dominio.com.br, vão ser outras palavras-chave, porque os sistemas de mecanismo de busca eles vão entender como sendo sites separados. Se você não fizer uso dos subdomínios, você vai ter que colocar as palavras-chave da loja, as palavras-chave das notícias, dos cursos, tudo dentro de um único domínio. E isso pode prejudicar bastante na questão do SEO. E um uso muito importante e interessante do subdomínio é para quem desenvolve site para cliente. Se você está fazendo para você mesmo, você talvez não precise utilizar os subdomínios, mas se você trabalha com desenvolvimento de site, está trabalhando com clientes, é muito comum você conseguir um cliente
que não tem ainda um domínio ou que está em fase de escolha do domínio ou que ainda não tem certeza de qual domínio vai utilizar, mas já pede para você fazer um protótipo ou mesmo já começar a desenvolver o site. Então, para fazer isso, sem ter o domínio do cliente, você pode fazer no seu próprio domínio. Mas a forma ideal de ser feito isso não é no seu domínio principal, mas em um subdomínio. Então você poderia criar um subdomínio cliente1.oseudomínio.com.br e assim o seu cliente poderia acessar o site, verificar o protótipo, ver o progresso e o desenvolvimento do site, enquanto você desenvolve ele no seu próprio domínio. E aí quando você finaliza o protótipo, finalizar o site e o cliente já tiver o domínio dele registrado, é só fazer a migração. Você pode também utilizar um subdomínio para fazer instalações de testes eventuais com plugins, para não ter que usar o seu próprio site para testar plugins, para testar temas. Você cria um site especificamente num subdomínio, onde lá você vai poder trabalhar da forma que você bem entender, sem ter que se preocupar em estragar ou não o seu site principal. Com isso a gente finaliza aqui a parte de subdomínios e na próxima aula a gente vai falar então de banco de dados, como criar, gerenciar e excluir um banco de dados. Te aguardo então no próximo vídeo, um grande abraço e até mais.